Sejam todos muito bem-vindos à nossa live Simples Nacional, excesso do sublimite do ICMS, Lei Complementar 123 de 2006. Eu sou a doutora Samanta Pinheiro da Silva, sócia da empresa Inovar Consultoria e palestrante na área fiscal tributária. Bom, nós vamos tratar inicialmente quais são as alíquotas e o cálculo do ICMS no Simples Nacional. Nós temos aí, em especial, o anexo 1 e o anexo 2. O anexo 1 sendo utilizado pela empresa comércio e o anexo 2 sendo utilizado pela empresa que é indústria. Então, nós temos aí as faixas do Simples Nacional conforme a Receita Bruta. Então, observem que a partir da última faixa, nós vamos ter aí o quê? Um faturamento superior a R$ 3.600.000. E também nós vamos ter aqui, no percentual de repartição de tributos, o ICMS, o ICMS não sendo aplicável aqui para o cálculo do PG-10. Por quê? Porque esse ICMS será calculado à parte. Ele será calculado numa guia do Estado. Tudo bem? E a mesma coisa nós temos também para empresa que está enquadrada no anexo 2. Nós temos aqui a última faixa do Simples Nacional e nós temos aqui, o ICMS aqui não sendo aplicável o cálculo. Por quê? Essa previsão vem da Resolução 140 de 2018 do Comitê Gestor e nós temos a previsão no artigo 12º, parágrafo 1º, que a partir do momento que a Receita Bruta acumule no ano calendário quaisquer dos sublimites, e o sublimite estabelecido em âmbito nacional ficou em 3.600.000, então, a partir do mês subsequente, aquele em que o excesso da Receita Bruta for superior a 20%, esse será o marco para que a empresa vá apurar o ICMS fora do Simples. Então, se foi superior, existe 3.600.000 de faturamento e mais uma margem de 20% no ano. Se foi ultrapassada esse faturamento, então estamos falando aí de 4.320.000 no ano. Então, nesse mês subsequente, aquele em que o excesso da Receita Bruta foi superior a 20%, o ICMS, então, ele será feito o cálculo separado. E nós temos também a situação do inciso 2º. A partir do ano calendário subsequente, em que o excesso da Receita Bruta não foi superior a 20%. Então, é uma empresa que no ano calendário, por exemplo, ela teve um faturamento de 3.900.000, não foi superior a 4.320.000, então ela passa no ano seguinte a ter que apurar o ICMS fora do Simples Nacional. Então, nós temos essa previsão também no artigo 19 da Lei Complementar 123 de 2006. Então, nós temos aí os contribuintes que ultrapassaram os limites máximos no ano anterior ou no ano, vista a margem aí, no caso, se foi dentro do ano, estou vendo a margem de 20%. No ano subsequente, é porque no ano anterior tive o faturamento a 3.600.000, mas não superou a margem de 20%. Então, ultrapassado o sublimite e a margem de 20% dentro do ano calendário, o desenquadramento será no mês seguinte, mesmo raciocínio aplicando-se se a Receita Bruta anual for maior do que 3.600.000. E o sublimite a partir de 2022 ficou fixado aí de acordo com a Portaria 33 de 2021 do Comitê Gestor, ficou fixado em todo o território nacional o sublimite de R$ 3.600.000. E aí, como é que fica, então, pessoal, a emissão das notas fiscais? Então, estou considerando aqui a legislação tributária nacional e fazendo aplicação em especial para o estado do Rio de Janeiro. Então, nós temos aí a previsão no artigo 29, parte 3, anexo 3, da Resolução Cefaz 720 de 2014. Então, essas notas fiscais, elas precisarão de uma nova parametrização.
Então, a partir do momento que a empresa deixa de apurar o ICMS dentro do Simples, eu vou precisar de uma nova parametrização, porque a empresa deixa de usar o código CSOSN e passa a usar o código CST, tá certo? Como é que ficam os créditos? Como qualquer outro contribuinte do ICMS dado fora do Simples, a empresa pode aproveitar crédito, só que para ela poder fazer aproveitamento do crédito do que está ainda no estoque, ela vai ter que fazer um levantamento de inventário. Então, a partir do momento em que ela passa a ter débito, porque ela passa a pagar o ICMS fora do Simples, tá certo? Então, ela passa a ter que colocar a sua nota, o débito de ICMS, mas ela passa também a ter créditos de ICMS. Portanto, na apuração, os estabelecimentos contribuintes do ICMS passarão a apurar o ICMS normalmente pelo regime de confronto débito e crédito. Recolhimento, aqui no Rio de Janeiro, o ICMS e também o adicional do Fundo Estadual de Combate à Pobreza serão recolhidos normalmente em DARJ até o dia 10 do mês seguinte. E como é que ficam as obrigações acessórias? A partir do momento em que for excluído do Simples, a empresa deve entregar mensalmente a FD, ICMS e IPI, SPED fiscal. Então, o SPED fiscal aqui passa a ser obrigatório. Então, até então, essa empresa que calculava o ICMS dentro do PGDAS, ela estava entregando DESTADA, que é uma declaração de substituição tributária, diferencial de alíquotas e antecipações. A partir do momento em que ela passa a tributar o ICMS fora do Simples Nacional, a obrigatoriedade será de entrega mensal da FD, ICMS e IPI. Então, fica no lugar da DESTADA. E qual é o prazo? Até o dia 20 do mês seguinte ao da operação. Entrega de DUB não é mais necessária, e nós temos aí a resolução Cefaz número 208 de 2021, que extinguiu a obrigatoriedade de apresentação da DUB e ICMS. Perfeito? Muito bem. E aí, essa empresa, então, que foi excluída do Simples Nacional ou passa a apurar o ICMS fora do PGDAS, fora do Simples, ela passa a ter que fazer o quê? Um levantamento de estoque. Por quê? Ela faz esse levantamento de estoque no último dia de enquadramento do Simples ou na mudança de tributação, porque ela estava até então tributando o ICMS dentro do Simples e passa, então, a tributar o ICMS fora do Simples, porque ela passa a apurar os créditos. Então, esses créditos, eles serão apurados, tá certo? E lançados, então, na escrita fiscal, na FD de ICMS. Ok? Códigos de situação tributária. Então, nós temos aí essa mudança de parametrização nas notas eletrônicas. Então, ela estava utilizando o código de situação da operação no Simples Nacional, que é o código CSOSN, e passa, então, a usar qual código? Código CST. Estrutura, primeiro dígito, origem, segundo e terceiro dígitos, o tipo de tributação. Então, essa parametrização, ela passa a ser mantida pela empresa que está no sublimite aí, no Simples Nacional, no tocante ao ICMS. CST e IPI, para quem é contribuinte ou equiparado, é mantido o CST e IPI 99 para Simples Nacional e a mesma parametrização para CST PIS/COFINS, fica 99, tipo de cálculo percentual, alíquota zero, PIS e COFINS zero. Como é que fica essa situação do diferencial de alíquotas em relação à emenda constitucional 87 de 2015? Bom, nós tivemos aí a concessão de medida cautelar na ação direta de inconstitucionalidade 5464, só que nós temos essa proteção da ADI 5464 de 2016 para aquelas empresas que estão apurando o ICMS dentro do Simples Nacional. Por quê? Porque essa empresa que está apurando dentro o ICMS no Simples, ela segue a regra especial, ela segue a regra de empresa do Simples Nacional. Agora, quando ela passa a tributar o ICMS normalmente, então ela sai do sublimite. Então, ela na esfera estadual é como se ela não fosse mais optante do Simples.
Então, ela vai observar as regras do regime normal, ou seja, ela vai tributar de FAO normalmente, tá certo? Então, ela só não vai tributar de FAO se ela discorda da cobrança, e aí ela tem que entrar em contato aí com um tributarista, com um advogado, para poder impetrar o mandado de segurança para suspender a exigibilidade agora no tocante à Lei Complementar 190 de 2002, para suspender a exigibilidade aí para o ano de 2022. Então, o sistema ele vai ser aí parametrizado com o Código de Regime Tributário igual a 2, que é Simples Nacional Excesso de Sublimite. E com isso, então, perante ao Estado, essa empresa é, né, um contribuinte que segue a regra normal de apuração, então deveria também pagar o DIFAL aí, previsto aí na Emenda Constitucional 87 de 2015 e previsto também aí na Lei Complementar 190 de 2022. E nós tivemos aqui a oportunidade de enviar um questionamento para o Cefaz do Rio de Janeiro, isso foi no ano de 2020, tá certo? E a pergunta que foi feita, se foi devido aí o diferencial de alíquotas, se é devido o diferencial de alíquotas por parte da empresa do Simples Nacional que paga o ICMS fora, porque excedeu o sublimite de 20% no ano calendário em curso, nas operações destinadas a não contribuintes do ICMS fora do Estado, tendo em vista a ADI 5464 de 2022, que suspendeu a cláusula 9ª do convênio ICMS 93 de 2015. Qual foi a resposta aqui do Cefaz RJ? A resposta foi que sim, tá certo? Então, nós temos a resposta sim pelo Cefaz RJ, por quê? Porque o contribuinte que declara o ICMS fora do Simples, ele é equiparado a um contribuinte do regime normal, com direitos e obrigações inerentes a esse regime e, em consequência, deve emitir documentos fiscais com destaques de imposto como os demais e apurar e pagar o ICMS pelo regime de confronto entre débitos e créditos. Então, pessoal, nós tivemos, então, esse conteúdo, espero que vocês aí tenham apreciado, tenha sido útil, deem o seu joinha aí no nosso canal, compartilhem com os colegas e até o próximo vídeo.